Olá, gente boa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo da série de Rompendo as Autodecisões Tóxicas. Atitudes que você precisa tomar para romper com algumas coisas que você nem imagina, mas que estão prejudicando a sua felicidade, prejudicando a sua vida, seus relacionamentos, sua carreira. E eu tenho certeza que você vai aprender ferramentas preciosas e poderosas vindas da parte do Senhor. Afinal de contas, a palavra dele é viva e é eficaz para as nossas vidas. Eu tenho certeza que será muito importante para você. Se não tiver inscrito ainda, clica no botão aí embaixo para você se inscrever, aciona o sininho para receber também as notificações e ficar por dentro assim das próximas estreias e dos próximos vídeos. Conto com você, não se preocupa. Tenho certeza que você vai entender muito bem o que é isso e será um ensinamento muito útil e poderoso para a tua vida. Vem comigo! Rompendo autodecisões tóxicas. Em primeiro lugar, o que é tóxico? É tudo aquilo que é nocivo, venenoso, que traz consequências ruins. Sabe aquelas frases do tipo, nunca mais confie em ninguém? Ou ainda, eu não presto mesmo, tudo na minha vida é uma bobagem. Ou quem sabe frases como, eu não aguento mais a situação, faço qualquer coisa para não passar mais fome. Ou ainda, nunca mais serei fiel a ninguém. De agora em diante, serei pipa voada. Autodecisões tóxicas. Essas frases, ou frases semelhantes a essas, que nós dizemos só para nós mesmos, no nosso íntimo, no nosso quarto, ninguém ouviu, ninguém sabe, ou pelo menos você acha que ninguém sabe, porque Deus sabe. Essas frases nos transformam, em muitos casos, negativamente, e são difíceis de vencer. Nunca somos os mesmos depois desses momentos. E por que são difíceis de vencê-los? Porque sempre as fazemos após uma situação ruim. E daí achamos que aquela autodecisão está nos protegendo. Aquela autodecisão foi boa para mim. Nem sempre é. E também é muito difícil reconhecer que uma autodecisão é algo ruim para nós. Mais fácil desprezar o conselho do que reconhecermos que decidimos errado. O ser humano é assim. Por isso, rever, relembrar e romper com essas decisões que tomamos dentro de nós é fundamental para sermos felizes nos relacionamentos, no trabalho, na carreira, na igreja e principalmente para cumprirmos a vontade de Deus para as nossas vidas, sendo invencíveis, inabaláveis e não sucumbindo diante dos dias maus que vêm sobre todo o mundo. Amém? Eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 13. A gente vai ler Efésios 6, do 13 ao 20. E a partir do versículo 13, Paulo ele diz o seguinte: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em corrente. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Até o versículo 20, a gente vai ver detalhadamente esse texto do 13 ao 20, e a gente vai ver aqui, os irmãos vão poder perceber, você vai poder perceber e descobrir autodecisões que são tóxicas na tua vida e a orientação da Bíblia para a gente poder vencer e conseguir ter uma vida mais feliz, uma vida bem-sucedida, uma vida onde a gente consiga romper
todas essas barreiras e ser bem-sucedido. Reparem que coisa interessante nesse texto que nós acabamos de ler. No versículo 13, de acordo com o apóstolo Paulo, há dois objetivos a se alcançar após vestirmos a armadura. O primeiro objetivo é resistir ao dia mau. O que significa isso? Não abandonar a fé por causa de uma adversidade, de um fato ruim, de uma perda ou uma aparente derrota. Segunda coisa que Paulo ensina nesse versículo 13, permanecer inabalável. É firme emocionalmente, não ser convencido a juntar-se ao inimigo. Esse permanecer inabalável é não entregar os pontos achando que já está tudo perdido, é continuar acreditando. Paulo está nos dizendo que após vestirmos a armadura, a gente consegue resistir o dia mau e permanecer inabalável. Mas olha que interessante que no versículo 14, Paulo ele faz uma solicitação para algo que é necessário antes de nós nos vestirmos com a armadura, que é manter-se firme. Ou seja, eu preciso me manter firme para que eu consiga lançar mão, alcançar a armadura dada por Deus. E o que é manter-se firme? É estar preparado, é crer na providência divina, não vacilando. Sabe aqueles pés vacilantes que não sabem se vão, se ficam e o que fazem? Manter-se firme é não ser vacilante, é não voltar atrás, é não duvidar daquilo que virá, é a gente não fraquejar. Então, querido, para que a gente possa alcançar a armadura, primeiro a gente tem que se manter firme. E aí é dentro desse manter-se firme que eu quero trazer dois ensinamentos importantes, duas atitudes importantes que a gente vai romper as duas primeiras autodecisões tóxicas na tua vida. Para entender esse mantenham-se firmes que Paulo traz aí, vamos ter duas situações em que a Bíblia nos diz sobre isso e com elas vamos aprender a romper dois tipos de autodecisões tóxicas na tua vida. Pronto para ir comigo? Gideão. Aprenda, que brilhante, mas que sensacional, é uma coisa maravilhosa o ensinamento que a Bíblia nos traz através da vida de Gideão. Eu te convido a ler Juízes capítulo 7 todo. Aqui nós vamos ler do 4 ao 7. E em Juízes 7, do 4 ao 7, diz o seguinte: mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim, Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberam a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharam para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Interessante, né? Eu sempre tive muita dúvida com relação ao que Deus estava querendo dizer para Gideão com esses homens, uns que se ajoelhavam, se jogavam na água e outros que bebiam a água pegando com a mão e levando à boca. Já observaram o porquê Deus pede isso a Gideão? Aqueles 300 homens que levaram a água até a boca, eles não ficaram totalmente molhados. Eles não estavam perdendo o acampamento de vista. Eles não estavam demonstrando esgotamento e entrega à sua necessidade imediata. Todos estavam com sede? É óbvio que sim, mas Deus não quer que as nossas necessidades imediatas falem mais alto as nossas atitudes do que a consciência de quem somos nós e o que estamos fazendo. Aqueles 300 homens demonstraram estar preparados para a batalha. Aqueles 300 homens demonstraram não querer se distrair. Aqueles 300 homens não foram, como se diz no popular, com muita sede ao pote, como dizia minha avó. Mesmo com sede, eles não se esqueceram que eram soldados
que estavam ali para satisfazer uma necessidade, mas havia um foco maior, havia um objetivo maior. Apenas 300 homens mostraram que estavam firmes antes da batalha acontecer. Observe que isso tudo aconteceu antes da batalha. E aqui entra, querido, a nossa primeira atitude para romper com autodecisões tóxicas. É a sua necessidade imediata, ela não pode ser maior do que o seu objetivo final. A sua necessidade de agora, ela não pode ser maior do que o objetivo, o plano que Deus tem para a sua vida. Lembra de Esaú? Esaú perdeu a primogenitura e as bênçãos de Deus, porque entre a fome que era imediata e a bênção que era para o futuro, ele preferiu satisfazer a fome. Moisés deixou de entrar na terra prometida, porque entre extravasar a raiva com os israelitas e a obediência a Deus, a raiva falou mais alto. Quantas decisões você toma dizendo para si mesmo: eu estou com muita sede, eu estou com muita fome, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu estou abatido, eu fui traído, eu fui falido. Qualquer coisa semelhante a essa, e você diz: faço qualquer coisa para mudar a situação. Ou, não aguento mais essa minha situação, eu faço qualquer coisa para me livrar dela. Isso é uma autodecisão tóxica. Nunca diga isso. Cuidado com essa expressão qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa, porque o diabo, ele conhece, querido. Ele sabe as nossas palavras, as nossas fraquezas, e ele vai se utilizar, porque não são apenas palavras soltas, mas são palavras movidas por emoção, e a gente coloca naquela decisão tudo aquilo que a gente é. E aí o plano de Deus para a nossa vida fica renegado, ele fica esquecido, ele fica jogado fora, porque a gente tem como objetivo aquela qualquer coisa que nos aparecer. Nunca diga isso. Pegue todos os seus problemas, querido, no momento que você estiver passando pela dificuldade, e coloque-os nas mãos de Deus. Ore e adore. Lembra do vídeo que a gente já passou? Ore e adore. Deus conhece o seu coração. Pode confiar nisso. Não deixe o nosso inimigo saber que você valoriza mais a sua necessidade imediata do que a vida eterna. Não deixe o nosso inimigo descobrir que a sua impulsividade não foi vencida ainda. Não deixe que nenhuma necessidade imediata fale mais alto ao seu coração do que o seu amor por Deus. Quando valorizamos mais a nossa necessidade imediata, dizemos para Deus que não nos importamos com o que Ele tem para nós, com o que Ele prometeu para nós, porque a nossa necessidade é mais importante que o plano dele. Afinal de contas, a minha necessidade eu estou vendo agora, mas o plano de Deus é para o futuro. Já imaginou se Abraão tivesse pensado assim? Já imaginou se Davi tivesse pensado assim? Já imaginou se Gideão tivesse pensado assim? E por falar em Davi, vamos à nossa segunda autodecisão tóxica que nos atrapalha, que nos impede, que nos embarrera. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do 38 ao 40. A gente vai aprender com Davi, primeiro livro de Samuel. Nunca diga primeira Samuel, porque a gente está acostumado no Novo Testamento, é carta, né? Então carta é no feminino, primeira carta, segunda carta. Mas no Antigo Testamento é livro, então a gente fala no masculino. Então é primeiro de Samuel, primeiro de Crônicas, beleza? Só um parênteses para a gente aprender, que eu vejo muita gente se confundindo na hora de citar os livros na Bíblia. Então, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do 38 ao 40, a palavra de Deus nos diz assim: então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Reparem que coisa interessante. A palavra de Deus é cheia de coisa interessante, né, querido? Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. É cada ensinamento que ela traz para nós que eu fico maravilhado, querido. É muito gostoso a gente estudar a palavra e aprender
aquilo que Deus nos ensina através da santa e poderosa palavra dele. A confiança de Saul estava onde? Na sua armadura. Saul, preocupado com a integridade de Davi, com aquela luta que Davi iria enfrentar, Saul acreditava que a sua armadura era a melhor e a armadura dele poderia proteger Davi. Davi tinha um preparo próprio, querido. Nos versículos anteriores, se os irmãos pararem para ler aí um pouquinho, né, dá uma parada no vídeo e volta um pouquinho nesse texto do primeiro livro de Samuel 17, um pouquinho os versículos antes, e aí depois você continua o vídeo, e nesses versículos, Davi conta para Saul como vencer um leão e um urso. Querido, foi necessário muita firmeza de Davi. Lembra que a gente está falando lá do mantenham-se firmes de Paulo aos Efésios capítulo 6? Foi preciso muita firmeza de Davi para tomar essa decisão de negar uma armadura para uma batalha tão difícil. Mas a armadura que ele tinha, a fé, era muito mais forte que aquela oferecida por Saul. Querido, às vezes a gente despreza a nossa fé como uma armadura. Às vezes a gente despreza a nossa fé, o que Deus nos deu, achando que as coisas que os outros vão nos dar são melhores do que aquilo que a gente já tem. Cuidado, sabedoria nisso, para pensar, avalia cada situação. Com base em tudo que Davi viveu no passado, ele sabia que a armadura espiritual dada por Deus, ela é incomparável. Não menospreze suas pequenas vitórias. As lutas que você teve no passado não fizeram de você um fracassado. Ou as suas vitórias, elas não são desprezíveis, elas não são esquecíveis. Tudo, tanto vitórias quanto derrotas que você já passou, formaram quem você é hoje. Não menospreze isso, não menospreze o seu passado, não menospreze o seu aprendizado. Não menospreze cada situação do seu passado e fique valorizando as vitórias dos outros, achando que você tem que ser igual fulano e igual Beltrano. Querido, Deus já preparou para você. Nunca vem uma batalha menor do que a anterior. Deus sempre vai nos preparando pouco a pouco e vai aumentando o grau de dificuldade, querido, é maravilhoso isso. Então a sua dificuldade de hoje é Deus te preparando para algo maior amanhã. Diante de qualquer batalha, querido, fique firme. Use sempre a armadura de Deus e tenha sempre em mente as palavras de Davi, no primeiro livro de Samuel 17:37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Qual é a segunda atitude que a gente precisa tomar para romper com autodecisões tóxicas? Qual é a autodecisão tóxica que eu estou falando aqui usando o exemplo de Davi? Não diga para si mesmo que todo o seu passado é desprezível. Quantas pessoas, querido, que por desprezarem demais todo o seu passado, acabam cometendo os mesmos erros? Quantas pessoas, por tanto menosprezarem as suas lutas e as vitórias que Deus deu, acabam cometendo erros maiores ainda e até se desviando da fé em Cristo? Cuidado com esse tipo de autodecisão e entenda a diferença entre saber ouvir conselhos e negar todas as suas próprias ferramentas. Diferencie erros do passado com aprendizado sobre o passado. O grande segredo para ser feliz dia a dia é saber discernir essas coisas. O que é um erro que eu cometi, que eu não posso cometer, mas o que foi que eu aprendi com uma determinada situação, que eu preciso lembrar desse aprendizado quando surgiu uma situação maior ou semelhante àquela que eu já passei. O grande segredo para ser feliz no dia a dia é discernir essas coisas. Não estou dizendo para menosprezar excessivamente todos os conselhos que lhe dizem e achar que você sabe tudo. Não é isso. Não me entenda mal. Mas, por outro lado, não faça o inverso, achando que nada da sua vida preste. Olhe para as suas lutas, nas vitórias ou nas derrotas. Sempre há aprendizados. Se você está aqui hoje, é porque a luta passou. Se ainda não passou, ela vai passar. Fique firme, pegue a armadura que Deus deu e vá em frente. Sempre há coisas em você que Deus quer usar para a obra dele,
para o reino dele. Se ele está te chamando para a obra dele, querido, acredite, é porque tem muita coisa do seu passado que Deus quer usar. Seja para ajudar alguém que está nas mesmas lutas que você já passou, seja para vencer sua próxima luta com os aprendizados que você tem hoje. Principalmente nesse caso de Davi. As vitórias que ele obteve, ele sabia exatamente que não foram por sua própria força, mas foram dadas pelo Senhor. Tanto Gideão quanto Davi estavam diante de uma luta impossível de ser vencida. Deus faz assim, para que não nos gloriemos a nós mesmos, mas valorizemos o que o Senhor nos fez e valorizemos que foi o Senhor quem nos salvou. Aprendemos nos dois exemplos que tanto Gideão quanto Davi precisaram ser firmes para lutar, um com o exército certo, o outro com a arma certa. Mas para isso, eles precisaram tomar decisões de modo firme. Essas duas primeiras autodecisões tóxicas que aprendemos a vencer são para que fiquemos firmes e não desistamos de buscar em Deus a nossa proteção, o nosso socorro bem presente. Eu quero terminar com o Salmo de número 46. É lindo esse texto, querido. Dê uma lida depois aí, mesmo que acabe o vídeo, pega a sua Bíblia, dá uma lida antes de você orar. O texto do Salmo, capítulo 46, ele diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, e embora estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluia! Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Glória a Deus, querido. Por que muitas pessoas não vivem na dimensão de quem está usando a armadura de Deus? Porque essas duas autodecisões tóxicas que está escrito aqui embaixo, para relembrar, ainda dominam suas vidas. Não permita isso, querido. Siga o conselho de Paulo. Mantenha-se firme, preparado, pronto para tudo o que Deus lhe chamou. E seja feliz nos seus relacionamentos, na sua carreira, na sua vida. E principalmente, querido, cumpra plenamente a vontade de Deus na sua vida, sem medo de retaliação, de ataques malignos, porque a armadura de Deus te torna invencível. Nos próximos vídeos, nós vamos detalhar cada item da armadura. E ainda nós vamos ver que depois que Paulo fala das armaduras, Paulo ainda dá umas dicas maravilhosas para nós. Quanto ensinamento a gente vai ver aqui, que tem cada autodecisão que você nem imagina, que você toma diariamente. Nós vamos ver quantas autodecisões tóxicas ainda precisam ser vencidas na nossa vida. Não é pouca coisa não, querido. Quer ser feliz? Quer ser invencível? Quer se tornar inabalável, mesmo diante de um revés, de uma adversidade, de uma perda, como diz aí no Salmo 46? Então, você não pode perder os próximos vídeos. Gente boa, tem muita coisa maravilhosa que Deus tem preparado para nós nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe. Até o próximo. Leia o Salmo 46
e faça a sua oração, reveja o vídeo, marque aí essas autodecisões e medite sobre isso, filho. Veja se elas não fazem parte da sua vida e talvez não tenham sido essas autodecisões tomadas lá atrás que estejam impedindo a sua caminhada, te impedindo de ser feliz, de ser invencível, de se tornar inabalável, mesmo diante de situações ruins. Gente boa, que Deus te abençoe.